vou te encontrar, te chamar para ser meu pai. Eu quero ser teu filho, habitar em tua casa. Quem você tem convidado para entrar em sua casa, parte 2. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo de número 8. Um texto bastante conhecido. Eliseu e a sunamita. Hoje não vou falar nem de Eliseu e nem da sunamita, mas vou fazer uma abertura para quem não estava aqui quinta-feira. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-nos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Deus fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Podeis tomar assento. Quando, ou antes da sunamita convidar Eliseu para entrar, a Bíblia é clara e mostra que ela é uma grande observadora. E é um direito nosso de sermos observadores. É interessante que antes de algumas pessoas se membrarem a essa igreja, elas alegam o seguinte no gabinete: pastor, eu vim aqui a alguns cultos e observei primeiro antes de poder entrar. E na quinta-feira nós falamos que ela observa 4 itens, 4 palavras poderosíssimas em Eliseu. Ela observa o caráter, ela observa a reputação, ela observa a lealdade e ela observa a intimidade dele com Deus. Falamos sobre o caráter. Nós mostramos que a personalidade, inclusive falei sobre isso, a personalidade ela é derivada da palavra persona, usada para identificar as máscaras utilizadas pelos autores teatrais da antiga Grécia. Uma palavra muito antiga. E com o tempo ela passou a ser descrita como a máscara que usamos para o mundo ver. É a personalidade. E somos uma combinação de vários estilos de personalidade, variando entre extrovertido, introvertido, sociável, tímido, agressivo ou passivo, formando-nos na nossa infância. A personalidade ela é formada até os 9 anos de idade. Falei isso quinta, mas é legal falar sobre isso novamente. Até os 9 anos a gente, por isso um bom tratamento, né? As nossas crianças até os 9 anos forma a personalidade da criança. Já o caráter é interessante que o caráter é uma palavra originada do verbo grego que significa gravar a firmeza moral de uma pessoa. Portanto, é um sinal visível da sua natureza interior. E aí olha só como é que é legal. É o que somos por baixo da nossa personalidade. É o caráter por baixo das nossas máscaras. Ele ainda é mais profundo ainda. E há alguns que defendem que caráter, a personalidade você trabalha ela. Se você é introvertido, você consegue trabalhar e ser uma pessoa melhor. Se você é tímido, você consegue trabalhar e ser uma pessoa melhor. Mas inclusive alguns teólogos, né, que afirmam que caráter não. Caráter, cara, tu não muda. Mas Deus muda, pastor. Deus muda, mas caráter, você
acaba não mudando ele. Então, a mudança de caráter é Deus quem faz. Vamos até aí, porque isso é muito profundo e aí é discutível. E eu não estou aqui para defender bandeira, né, de psicologia, de psicólogos, nem de teólogos. Eu estou aqui para dizer que quando você põe numa prática, às vezes, tipo, a pessoa vai bem, mas daqui a pouco ela, mostrou quem ela era. E, bem, e aí é o caráter, é o que está por debaixo. E aquela mulher, antes dela convidar Eliseu para entrar, ela observa o caráter dele. Eu usei uma frase aqui, que eu quero poder usá-la novamente, que diz assim: quando se perde, até para quem está nos assistindo nesse momento, quem está nos vendo em casa, que diz o seguinte: quando se perde dinheiro, nada se perde. Como assim, pastor? É verdade, porque você consegue recuperá-lo. Quando se perde a vida, complica, né? Mas perder o dinheiro, você consegue ir lá. É interessante que eu falei sobre a Val, e com a entrevista dela no Agora é Tarde, com o apresentador, e ela convidaria o Eike. Foi perguntado para ela: pô, agora que ele faliu, você convidaria ele para estar na tua casa? Ela: com certeza, porque eu sei que daqui a um período ele vai se recuperar novamente. Há uma pesquisa norte-americana que mostra, né, entre um mega milionário e um pobre, né, e num período de 5 anos, se o milionário perder toda a sua fortuna, ele no período de 5 anos ele volta a ser rico. Mas se o pobre ganhar toda a fortuna do milionário, no período de 5 anos ele volta a ser pobre. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode? Fala para mim. É o poder de autorregeneração. O cara já está acostumado num patamar. Cá para nós, vamos analisar a vida do Eike Batista. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós vamos ouvir, porque as pessoas vão investir no cara, porque o cara é o cara. E errou, pastor, errou tentando. E aí a gente vai ver sobre isso, né? Quando se perde dinheiro, nada se perde. Quando se perde saúde, alguma coisa se perdeu. Saúde, alguma coisa se perde. Mas quando se perde o caráter, irmãos, está tudo perdido. E essa mulher então, ela observa o caráter de Eliseu antes de convidá-lo para entrar. Ela observa a reputação de Eliseu. E reputação é o que as pessoas pensam de nós. É a reputação, é o legado. E é interessante que o legado é o seguinte: o legado, ele permanece para sempre. Guarde isso no seu coração. O legado não é algo que você tem hoje e que morre amanhã. Não, não, não. O legado permanece para sempre. Quando você partir, as pessoas vão lembrar de você pelo legado que você deixou, pela reputação que você obteve nessa terra. Terceira palavra, lealdade. Ela observa que aquele homem estava substituindo um outro profeta, o grande profeta Elias, o profeta da restauração. O profeta que, quando resolve separar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, depois dos 450 profetas de Baal, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, terem estraçalhado o altar, se cortado, se talhado, ele olha e diz: ei, o meu Deus não vai derramar fogo em altar em ruína. E a Bíblia diz que ele restaurou o altar. E uma das maneiras de restaurar era procurar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Pastor, como assim? A primeira, Rúben, o primogênito, aquele que havia se deitado na cama do seu pai, com a concubina de seu pai. E ele sabia: Deus não vai derramar fogo dessa maneira. Então o grande profeta Elias, o profeta da restauração, é aquele que trabalhou, é aquele que entendeu: peraí, a primeira pedra é Rúben, eu preciso colocar essa primeira pedra simbolizando a primeira tribo, ou simbolizando as tribos, e assim sucessivamente. Se você estudar a história das 12 tribos, você vai ver que cada um deles erraram em algum aspecto. E ele vem e restaura isso aí. Então ele é conhecido como profeta restaurador.
E aí chega o seu sucessor como profeta consolidador. Pastor, o senhor falou que não ia falar de Eliseu. Eu preciso partir para onde eu quero, mas eu preciso antes falar sobre essas 4 palavras. E aí, lealdade, ele foi leal ao seu antecessor. Seja leal. Deus se agrada disso. E lealdade é fidelidade, sinceridade e dedicação. E é interessante isso, irmãos, que você trabalha cada uma dessas palavras. E a última que ela observou era a intimidade dele. Ela ouviu dizer que ele estava caminhando com o grande profeta Elias. Eles eram amigos. Elias tinha Eliseu como alguém que ele podia confiar. E de repente um carro com cavalarianos tirou um do outro. E a gente compreende que naquele momento ele grita: meu pai, meu pai. Ou seja, ele está falando do seu senhor, de Elias, que estava sendo elevado. E ele sente a falta de Elias, mas Deus estava dizendo para ele: olha, agora sou eu e você, você e eu. E ela começa a observar que Eliseu começa a viver numa dependência única e exclusiva do nosso Senhor. Ele possuía uma intimidade com o seu Deus. E essa pessoa então ele resolve chamar para que pudesse entrar na sua casa. Quem você tem convidado para entrar na sua casa? Falei de um homem com caráter, falei de um homem com reputação, falei de um homem com lealdade, falei de um homem com intimidade com Deus. E agora vou citar um homem aonde nós vamos inverter um pouquinho esses papéis. A Bíblia expressa através do livro do Gênesis, no capítulo 27, no versículo 15, diz assim: depois Rebeca tomou melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e as lisuras do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. E aí o pai pergunta: quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai. O que ele responde, irmãos? O que ele responde? Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque ao seu filho: como é tão depressa que achaste, filho meu? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque: chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú ou não. Para aí um pouquinho. O pai, ele começa a observar que tem alguma coisa estranha, mas já não enxergava mais. Ele vira e diz assim: vem cá, meu filho, eu quero poder te apalpar. Isso é muito forte, irmão. Meu tempo hoje é curto para ministrar uma mensagem tão poderosa como essa, e com santa ceia ainda para ser ministrado. Mas, meu Deus, o pai, de alguma maneira, ele disse: meu filho, chega aqui que eu quero poder te apalpar, eu quero poder te tocar, porque eu ainda estou em dúvida. Querido, quantas dúvidas Deus tem a nosso respeito. E o versículo de número 22 vai dizer: chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. A mãe preparou tudo. A mãe forjou aquela situação toda para que pudesse acontecer daquela maneira. Mas no versículo 18, eu quero ficar com o versículo 18. E o versículo 18 ele vai dizer assim: veio Jacó seu pai e chamou meu pai, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu?
meu filho? Quem és tu, meu filho? Aí o 19 vem a resposta. Respondeu Jacó, seu pai: eu sou Esaú. Ele não era Esaú, irmãos. Quem és tu, meu filho? Talvez eu esteja perguntando para mim e para você hoje. Eu queria poder dar uma sequência aqui e vir com as 4 palavras, não vai dar tempo para isso. Quem és tu, meu filho? Aí a gente vira e diz: eu sou Esaú. Aí o pai: peraí, antes eu preciso tocar. Tem alguma coisa errada, eu sinto, mas eu preciso tocar, vem cá. E a mãe havia vestido o filho para que pudesse enganar o seu pai ao direito de primogenitura. E o pai vai lá, toca. Bem, a voz não é de Esaú, mas a pele é de Esaú. Quem és tu? Quem você tem convidado para entrar na sua casa, irmãos? Quem você tem convidado para se assentar à mesa contigo? Quem você tem convidado? Quando você leva para dentro da tua casa, e aí nós podemos falar de casa em 3 planos: o templo do Espírito Santo. Quem você tem convidado para entrar? O mentiroso? Então vou te dizer quem é o mentiroso. O mentiroso, o Evangelho de João, Jesus vai dizer com muita clareza que o mentiroso é o diabo. Se tu tem deixado entrar na sua casa o mentiroso, você tem deixado entrar o próprio diabo na tua casa. O adversário, o inimigo da tua alma, ele é o mentiroso. Quem você tem deixado entrar? Segundo plano, ou ótica, divisão dessa mensagem: a sua casa, seu lar. Quem você tem deixado entrar na sua casa? Eu costumo sempre orientar isso, irmãos. O teu quarto, o quarto do casal, é um quarto que eu acho, no meu entender, que a porta tinha que ficar fechada, porque não pode ser qualquer pessoa que venha deitar na sua cama, sentar na sua cama, porque o seu leito precisa ser um leito imaculado, sem mácula, sem rugas. E se deitar alguém com o espírito contrário, aquela pessoa se levanta, vai embora e o demônio fica. E os problemas vêm. Por quê, pastor? Porque nós não temos vigiado, porque a nossa casa nós temos permitido o acesso do inimigo. Mas, pastor, vou te mostrar. O apóstolo Paulo vai dizer: a minha guerra não é contra carne ou sangue, ou contra sangue ou carne, e sim contra potestades, dominadores. Quem tem entrado dentro da sua casa? Vamos falar de igreja. Quem tem entrado dentro da sua casa? Essa mensagem de igreja é uma mensagem que um dia Deus vai me dar condições de eu ministrar para pastores. Eu quero muito um dia poder ministrar só essa parte, só para pastores. Quem tem entrado dentro da sua casa?
Pastores líderes, quem tem entrado? Pastores que estão à frente da igreja, quem tem entrado? Irmãos, se abre a sua guarda, e quando tu abre a tua guarda, é terrível, irmãos. Eu costumo dizer aqui, eu tenho formado um grupo novos, a gente tem um plano aí, um objetivo no meu coração de formar alguns futuros pastores e pastoras para um plano de daqui a 3 anos, é um médio curto. E essas pessoas ao qual eu já chamei, algumas eu já tive uma conversa, outras eu estou só você me ajuda observando, sabe por quê, queridão? Porque eu estou chamando para entrar dentro da minha casa, querido, para amanhã assumir as nossas igrejas. Não pode ser qualquer um. Você pode tocar na pessoa do teu lado e dizer assim: não pode ser qualquer um. E pastor, mas ainda assim, vem cá, Tiagão, ainda assim esse jovem bonito, casado, esposa, fica de pé aí, fica de pé, em nome de Jesus, casadão, bonitão, esse casal abençoado. Eu ainda assim prefiro correr risco com você. Amanhã, se eu tiver que me decepcionar, me entristecer, eu ainda prefiro me entristecer contigo. Sabe por quê? Porque você é novo, tem tudo para daqui a pouco aprender novamente. E eu prefiro abrir a minha casa e deixar entrar do que hoje. Hoje o ministério, Igreja Evangélica Unção Ágape, irmãos, em alguns quesitos as portas estão, você me ajuda? As portas estão fechadas. Por quê, pastor? Para que você não sofra. Agora, se eu prepará-lo, e quando eu digo toda a equipe, porque sou assessorado aqui por um casal de pastores, pastor Joel e pastora Simone. Se nós prepararmos, amanhã vai dar resultado. E se errar, vamos entender, é novo. Mas o conceito de erro vai ser muito mais fácil da gente diluir. Quem você tem deixado, obrigado, Tiago. Quem você tem chamado para entrar na tua casa? Como eu disse para você, aqui o plano dessa mensagem, aqui a ideia dessa mensagem é ir muito mais além do que você imagina. Mas como eu fiquei com o versículo 18 e 19, o 18 vai dizer assim: e veio Jacó, seu pai, chamou meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Quem está chamando por ele, irmãos? Quem é que está chamando? Perguntando a ele, quem é? Quem é? O pai. Quem és tu, meu filho? Aí no 19, olha que coisa linda. Respondeu Jacó, seu pai: eu sou Jacó. Foi isso que ele disse? O que ele disse, irmãos? Eu sou Esaú. Oh Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Você vai caminhar comigo em Gênesis, no capítulo de número 32, no versículo de número 22. O Val de Jaboque. Diz o texto assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas servas e seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-lhe e fez-lhe passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E o que diz aqui, o versículo 24 é legal, porque diz o início dele: ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixai-me ir, pois já vai romper o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares.
perguntou-lhe, versículo 27, perguntou-lhe, versículo de número, olha para cá, olha para o data show, olha para cá, perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? Eu quero ver se tu vai mentir agora. Porque acaso, pastor Joel, Deus não sabia com quem estava, ou com quem o anjo estava guerreando, lutando? Porque o Senhor me conhece e te conhece, queridão. Mas ainda assim, o anjo vira e pergunta: qual é o teu nome? Eu quero saber se tu vai dizer que é Esaú. Existem momentos, irmãos, que Deus me leva a um canto de intimidade com Ele e vira: Alexandre, a brincadeira acabou. Toca na pessoa do teu lado e diz: a brincadeira acabou. Qual é o teu nome? Vai, diz que é Esaú agora, diz que é Esaú, vai. Não, para isso eu não posso mentir. Para isso eu não tenho como mentir. Ele respondeu: Jacó. Aí Deus entra. Então disse: já não te chamarás mais enganador, usurpador. Senhor, o que tu está fazendo comigo? Estou movendo e mexendo e tratando e limpando o teu caráter, Jacó. Vou transformá-lo da água para o vinho. Tu vai mudar de nome. A partir de hoje, tu não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Se voltarmos, irmãos, nós vamos ver a fragilidade. Se voltarmos ao 27, no versículo de número 18, aí para a gente finalizar e ficar bem no teu coração, na tua alma, capítulo 27, versículo 18. E veio Jacó a seu pai, chamou meu pai, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu-lhe Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo, queridão? O que tu és aqui, tu precisa ser ali. O que tu é ali, tu precisa ser aqui. Sabe o que Deus está começando a mostrar para mim e para você? Pastor, há um desvio de conduta. Pastor, há um desvio de caráter. Pastor, há um desvio nisso aí. Mas hoje o Espírito Santo quer te mostrar que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E Ele te pergunta, já não é o pastor Alexandre, quem tu és? Quem é você? E tu vai poder dizer: eu sou essa pessoa cheia de falhas, eu sou essa pessoa cheia de erros, eu sou essa pessoa que até o dia de hoje o meu caráter é ruim, mas eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Por que tu quer mudar? Porque não aceita ser assim. Por que tu quer mudar? Porque isso não engrandece o nome do meu Deus. Por que tu quer mudar? Porque eu sei que o meu Deus não está feliz com essa situação que eu estou vivendo. Irmãos, assim é Deus na minha vida. Quem você tem chamado para entrar na tua casa? Eu queria poder te falar das 4 palavras e vi que não deu. Vou deixar para domingo que vem. Mas como é que é ele com o caráter? Como é que é? Qual é a visão dele? Com a reputação? Qual é a visão de Jacó com a lealdade? Qual era a visão dele de intimidade? A intimidade, irmãos, foi no momento que ele guerreia, ele luta com o anjo. Ele luta com o anjo.
Tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoaste. Quem és tu? Eu posso até te abençoar, mas quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Chega de mentira. Chega de uma vida de farsa. Chega de uma vida de achar que eu estou enganando a todo mundo. Chega dessa vida, chega. Eu sou Esaú, eu sou Jacó. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó. O enganador, eu sou Jacó. Gostei da tua sinceridade. Gostei. A partir de hoje tu não vai mais se chamar Jacó, não. Acabou, hoje acabou. Hoje, sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti? Hoje acabou. Se você for sincero com Deus, Deus vira para você e diz: hoje acabou. Vou mudar teu nome, vou mexer lá no teu caráter. Aquilo que psicólogos não conseguem fazer, parapsicólogos não conseguem fazer, aquilo que psiquiatras não conseguem fazer, aquilo que os espiritualistas não conseguem fazer, aquilo que pastores não conseguem fazer, o meu Deus consegue fazer na minha vida e na tua. É mudar, é mexer no mais puro do meu íntimo, é mexer dentro de mim e dizer: a partir de hoje, outrora tu era assim, mas agora tu vai ser assim. Eu vou te transformar da água para o vinho, porque eu tenho planos para a tua vida lá na frente, em nome de Jesus. E aí Deus começa a mover, Deus começa a mover, Deus começa a mover, Deus começa a mover. Pastor, essa santa ceia de hoje, a ceia de hoje, irmãos. Pastor, eu não me enquadrei nessa mensagem. Muito bom, a ceia para você. Pastor, eu me enquadrei nessa mensagem 100%, pastor. Pastor, então a ceia de hoje é Deus fazendo uma nova aliança contigo. O pecado vai ficar de lado, a mentira vai ficar de lado. Sabe o que a Bíblia fala sobre a mente cauterizada? Tu mente tanto, não estou dizendo você não, pelo amor de Deus. Mas a pessoa mente tanto, que ela engana ela mesma. E aí o fato de estar na igreja, levantar a mão, é como se Deus estivesse se agradando de ti. E o Senhor está dizendo assim: olha, muito mal a sua adoração toca nesse teto que está aí na tua frente, sem rebaixamento de teto. E hoje você está dizendo para Deus: Senhor, eu não me conformo com isso. Senhor, eu quero que a minha adoração chegue ao trono da graça como incenso suave e agradável às suas narinas. Chega de mentira, chega de uma vida mentirosa. Eu quero ter uma vida verdadeira contigo. Eu quero ter uma vida digna contigo. Assim Deus quer fazer na minha vida e na tua, irmãos. Aqui, antes dela ir para aí, ela precisa cortar aqui primeiro. Se ela cortar aqui e for sincero, ela corta aí. Se coloca de pé no teu lugar.